Fala galera, eu sou Letícia. Eu sou o Emerson. E essa é a primeira parte da série sobre a nossa cicloviagem da Praia do Cassino em Rio Grande até Montevidéu, no Uruguai. Nossa viagem, ela começou saindo de Balneário Camboriú, de ônibus, e indo até Rio Grande, município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Chegamos dia 24 de dezembro de 2018, começando mais uma cicloviagem, destino final Montevidéu, no Uruguai, saindo daqui de Rio Grande, passando pela Praia do Cassino, passando pelas cidades do litoral também do Uruguai. Chegamos aqui na rodoviária, montamos as bicicletas. A gente estava com receio delas chegarem íntegras, da bagagem chegar inteira também e deu tudo certo. Antes de entrar propriamente na Praia do Cassino, a gente parou no supermercado para fazer o último abastecimento. Enquanto o Emerson estava lá dentro, eu conheci o outro cicloviajante chamado José. Depois do supermercado, começamos então a nossa pedalada para fazer a travessia na Praia do Cassino. Nessa tarde, numa das nossas paradas, a gente acabou conhecendo um pescador local apelidado de Orelha. E no meio da conversa com ele, rolou a sugestão e a indicação de que mais pra frente teria um abrigo onde a gente poderia passar a noite. Em seguida, passamos por um ponto turístico bastante conhecido entre os visitantes e as pessoas locais ali da Praia do Cassino, que é o navio Altair. É um navio naufragado já há bastante tempo, e ele se tornou um ponto turístico. E passando esse navio naufragado, a gente encontrou o abrigo que o pescador havia nos falado anteriormente. Chegando lá, já tinha uma família planejada para passar o Natal. E eles nos receberam com bastante simpatia, acolhimento, nos ofereceram frutas, banho. E também, no meio da conversa com eles, rolou a informação de que mais para frente, possivelmente, a gente cruzaria com caminhantes fazendo a travessia a pé. Então dormimos bem e no dia seguinte saímos tarde para pedalar. A gente saiu num horário de maré cheia e essa condição nos fez pedalar no trecho de areia mais fofa, fazendo a pedalada aquele dia render bem pouco. Já dava para ver um pontinho preto no céu, bem longe, que possivelmente era o próximo ponto de referência, o Farol Sarita. Com dificuldade a gente conseguiu chegar até esse farol, só que em condições de muita fome e cansaço. E isso fez a gente escolher, meio que sem critério, um lugar para fazer o almoço. Acabou sendo atrás de uma duna, para se proteger do vento. Só que era o mesmo vento que nos refrescava. Então cozinhar ali foi bem quente, foi bem estressante, além da comida ter enchido de areia. Assim que a gente conseguiu terminar o almoço, aí saciar a nossa fome, a gente conseguiu ter discernimento e observou que um pouquinho mais adiante, alguns metros assim para dentro da duna, havia uma pequena floresta de pinos. E a gente resolveu averiguar aquele local para descansar, já que a gente não estava conseguindo descansar onde a gente cozinhou. E então caminhamos até lá e percebemos que realmente era um lugar adequado assim para um descanso e até para camping. E mais para frente, no futuro, conversando com outras pessoas, a gente veio descobrir que realmente ali é um local indicado para as pessoas que fazem a travessia na Praia do Cassino. Acampar é considerado um ponto de camping ali também. A gente conseguiu descansar e voltamos a pedalar no meio da tarde. Era o período de maré seca. A gente conseguiu acessar trecho de areia mais compacta. E isso deu outro rendimento para a pedalada. Também começamos a enxergar pegadas. E isso foi a pista de que o encontro com os caminhantes estava próximo. A gente encontrou com os caminhantes, estávamos pedalando numa parte de areia compacta e junto com o descanso, lá naquela floresta de pinos no Farol Sarita, a gente conseguiu render o triplo praticamente comparado a de manhã e alcançar o Farol Albardão, mesmo sem ser a meta do dia. Nas últimas luzes do dia,
últimos feixes de luzes. Quando a gente chegou no Farol Albardão, encontramos 2 guardas que estavam naquele momento e pedimos autorização para a gente se hospedar ali. A gente sabia que no Farol Albardão eles têm uma estrutura de hospedagem para as pessoas que fazem a travessia da praia, né? A gente sabia que tinha que pedir com antecedência, por e-mail, só que a gente tentou esse contato por e-mail e como a gente não descobriu qual era o e-mail correto, a gente não conseguiu então fazer esse contato prévio. Mas chegamos lá, conseguimos a hospedagem, nos receberam super bem, deu para recarregar nossas energias, deu também para conhecer um pouco da estrutura do farol, deu para subir no farol, tem um visual irado lá de cima, deu para também prever um pouco o que estava por vir nos próximos dias. E o que estava por vir era a parte considerada mais desafiadora da travessia, um trecho só de conchas, conhecido como concheiro. Nas nossas pesquisas prévias, a gente não conseguiu informações precisas do real tamanho desse trecho. Elas variavam de 6 a 60 quilômetros, então a gente realmente não sabia o que a gente ia enfrentar. A gente aproveitou para descansar ao máximo no Albardão. Por causa da experiência do dia anterior, sabíamos que era no meio da tarde, o período de maré seca. Foi isso que favoreceu a pedalada naquela tarde e nos salvou de ter que enfrentar os concheiros. Então a gente praticamente passou imunes e ilesos aos concheiros. Enquanto a gente pedalava na parte de areia dura, a gente só observava a parte de areia fofa onde eram os concheiros. Foi uma experiência também incrível esse trecho da travessia, porque as dunas elas ficavam baixas, bem baixas, e o campo de dunas era gigante, então mal dava para ver o fim delas. E pro outro lado tu olhava assim aquele oceano também infinito, por onde tu olhava era um horizonte sem fim, parecia muito com uma imagem de filme de ficção científica. Foi demais aquela experiência, assim, algo bem exótico do que a gente também está acostumado a ver. Nessa tarde também a gente pedalou cerca de uns 45 a 50 quilômetros até avistar os primeiros ranchos de pesca, já próximo da praia do Hermenegildo. E resolvemos dar uma investida, né, para verificar como é que era aquele espaço, para a gente tentar fazer um camping selvagem. Observando o lugar, a gente achou adequado para acampar. A gente conseguiu montar nossa barraca atrás de um ranchinho de pesca para se proteger do forte vento nordeste, que sempre soprava. Ali havia um pequeno lago super lindo, com uma pequena floresta, um bosque também super bonito. A gente conseguiu tomar banho naquele lago, a água estava bem quentinha também. Conseguiu desfrutar bastante daquele camping. À noite, uma noite de céu estrelado, sem nenhuma interferência de luz. Foi demais aquela noite, aquela experiência, para fechar o último acampamento da travessia com chave de ouro. E a gente dormiu super bem, acordamos e no dia seguinte sabíamos que era provavelmente o último da travessia. Então a vontade era de aproveitar ao máximo aquele ambiente agreste, quase isolado. Começou também a dar a sensação de gratidão. Conforme a gente foi chegando na próxima cidade, foi começando a dar aquela sensação de agradecimento por ter dado tudo certo. Também a impressão de ter atravessado um portal por causa dessa experiência de isolamento. Sem dúvida, cruzar a Praia do Cassino é uma experiência única, bem forte. Pedalou 236 quilômetros e uma vez que você entra na praia, não tem saída, tem que ir até o fim ou retornar ao ponto de início. Então, concluir essa travessia foi algo bem marcante pra gente. Chegamos na Barra do Chuí, fomos atrás de um mercado para comprar mantimentos e no próprio mercado a gente já descobriu onde tinha um camping que a gente poderia se hospedar naquela noite. E assim que chegamos no camping, fomos super bem recepcionados por um senhor uruguaio bem simpático, Cátia, um uruguaio bem alegre. Também nos permitiu que limpássemos as bicicletas, porque elas estavam com muita areia depois da travessia, de toda a travessia. Já foi gerando a empolgação do que estava por vir nos próximos dias, né? Dia seguinte a gente ia então entrar no Uruguai, então a gente já estava ficando super empolgado com o que estava por vir. E o que está por vir vai ser contado nas próximas 5 partes dessa série. Valeu, até a próxima. Obrigado.